Ai, meu Deus. Oi, então hoje a gente volta com esse quadro que eu tenho certeza que já conquistou o seu coração, no qual a gente vai comentar sobre os livros que a gente leu durante a semana, mas de uma forma um pouco mais informal, e você deve se lembrar que nós estamos em uma sequência de 3 vídeos sobre o porquê o Brasil está sempre às vésperas de um colapso autoritário, e no último vídeo a gente discutiu que isso muito provavelmente se deve ao fato de que nós somos um país socialista e socialismos são incompatíveis com as democracias. E eu tenho que confessar, que esse vídeo iria dar polêmica, como deu, e aí eu comecei a gravar uma resposta às dúvidas que surgiram ao último vídeo e eu descobri que a resposta ia ficar grande demais. Então eu tive que dividir aí as respostas às dúvidas do primeiro vídeo e a continuidade da sequência da série. Então no próximo vídeo nós vamos falar e nos aprofundar mais sobre por que os socialismos são incompatíveis com as democracias, mas parece que não convenci muita gente de que o Brasil é um país socialista sim. E para que a gente possa avançar aí na discussão, eu acho que esse ponto tem que ficar muito claro. Então, qual foi a primeira crítica, praticamente, que surgiu, e eu sabia que essa crítica ia aparecer? É que o Hayek, que é o fundamento teórico que a gente está usando para essa série, lá em Caminho da Servidão, ele faz a distinção entre os 2 tipos de socialista. Os socialistas revolucionários, raiz, marxista, aqueles que querem expropriar os meios de produção, passar para a mão do Estado e fazer o Estado dirigir de forma completa e absoluta a economia. Mas tem aquela segunda categoria de socialista que eu denominei de socialista Leblon. É uma galera que tem como socialismo uma filosofia política de justiça social, eles querem uma sociedade com os bens melhor distribuídos, mas eles não sabem muito bem como eles vão fazer isso. E o próprio Hayek faz essa distinção muito claramente, fala que as pessoas não concordam muito com os meios, elas concordam só com o fim. Talvez seja um pouco injusto a gente chamar os 2 de socialista, mas no final das contas não faz muita diferença, porque seja no socialismo revolucionário, seja no socialismo democrático, de todas as formas, o final é um regime autoritário e que não tem como. De uma forma ou outra, você vai ter que planificar a economia em determinado nível ou grau. E aí a principal crítica que surgiu foi que isso não tem fundamento teórico, isso não tem base acadêmica para colocar os 2 no mesmo balaio. O que o Hayek faz para fundamentar essa ideia dele? Ele vai começar resgatando as origens do socialismo. Então ele vai lá no socialismo francês, para quem não sabe, o socialismo tem origem na França e não na Alemanha, vai ser lá na Alemanha que ele vai se desenvolver, mas essa vertente do socialismo que o pessoal aí marxista vai chamar de socialismo utópico, vai falar exatamente sobre isso, sobre as pessoas que queriam uma maior justiça social, mas não sabiam muito bem como promover isso, e vai ser o Marx que vai ensinar as pessoas a instrumentalizarem essa justiça social. E aí, alguns dos prefácios que o Hayek vai fazer nas edições posteriores de Caminho da Servidão, que é a única coisa que vale nessa edição aqui do Mises, é que ela tem os prefácios traduzidos, o Hayek vai esclarecer que esse tipo de socialismo revolucionário, radical, ficou meio démodé, depois que Stalin matou algumas milhões de pessoas lá na Rússia, e que aí o socialismo assumiu essa nova roupagem aí de democracia, como já tinha assumido a roupagem de liberdade. Eu sei que esse é um bate-papo mais informal e eu evito ficar citando trechos diretos dos livros nesses bate-papos, mas com a sua licença, eu preciso citar o que o Hayek esclarece em um dos prefácios. Ele vai dizer que, ainda que o socialismo radical seja talvez coisa do passado, algumas de suas concepções penetraram demasiado a fundo em toda a estrutura do pensamento de hoje, a ponto de justificar atitudes de complacência. Se poucos no Ocidente querem reconstruir a sociedade a partir de seus alicerces com base em um plano ideal, são, entretanto, numerosos os que ainda acreditam em medidas que, embora não visem uma reforma completa da economia, podem, no entanto, produzir involuntariamente esse mesmo resultado por efeito conjunto. Então, as inúmeras regulações em áreas cada vez maiores da economia pelo Estado, em efeito conjunto, vão produzir algo parecido com o que produz aquele socialismo revolucionário. E é nesse sentido de socialismo
novo, digamos assim, essa nova roupagem do socialismo utópico, que a gente está falando que o Brasil é um país socialista. É claro que aqui não teve revolução comunista. É claro que aqui o socialismo ele foi se infiltrando nas bases das nossas instituições. Eu não estou falando aí que a gente tem, de fato, um sistema parecido com o sistema soviético, mas sim, nesse sentido de socialismo que o Hayek fala, de uma maior intervenção do Estado na economia para conduzir os meios de produção a um fim esperado, sim, nós temos esse tipo de socialismo no Brasil. Mas aí surgiu uma segunda pergunta, e aí essa eu achei mais pertinente ainda que a primeira, que é que então você quer dizer que todo tipo de interferência estatal na economia é socialismo? Então tudo é socialismo, sabe? Então você tá batendo esse espantalho. Se tudo é socialismo, nada é socialismo. Então tá, o próprio Hayek, ele vai ser a favor de intervenções pontuais do Estado na economia para corrigir as chamadas falhas de mercado. Se você não é da área da economia, um resumo bem rápido é que sim, o mercado não é perfeito, sim, ninguém está falando que o livre mercado é a solução de todos os nossos problemas e que o Estado poderia intervir de forma pontual em algumas áreas específicas. A diferença entre esse Estado liberal, que permite a intervenção do Estado em áreas específicas para corrigir essas falhas de livre mercado, e dos Estados socialistas, é que nos Estados socialistas, o que o Estado quer, na verdade, é suplantar a concorrência. É o Estado criando um monopólio para ele mesmo, para que ele consiga direcionar a produção de recursos para o fim que ele espera. Essa é a principal diferença. E onde que a gente vê o reflexo dessa diferença no dia a dia, para a gente sair da teoria? É exatamente no momento em que ele vai falar sobre o planejamento do Estado e as nossas vidas. Então, em estados liberais, nos quais vigora o regime da lei, o império da lei, o indivíduo particular, ele consegue se planejar de forma razoavelmente bem, sem colocar o Estado na equação. Já em estados socialistas, o Estado está planejando tanto que ele impede que o próprio indivíduo se planeje. Então você não consegue nem tocar a sua vida pessoal, muito menos criar um negócio, sem pensar no que a política vai fazer daqui 6 meses ou 1 ano. Então, na vida, no dia a dia, é essa a principal diferença que você consegue perceber entre esse Estado liberal, que aceita sim algum tipo de intervenção na economia, e o Estado socialista, que está cuidando de tanta coisa que não deixa o indivíduo cuidar da sua própria vida. E aí eu espero que tenha ficado claro essa distinção e que a gente não está falando que tudo é socialismo, certo? E aí o terceiro ponto das críticas, e aí eu confesso que esse é um ponto que eu gostei bastante, é que eu usei o meio ambiente como exemplo de como o nosso Estado é socialista. Por que eu usei o meio ambiente? Porque é a área que eu trabalho, que eu tenho mais know-how, assim, para falar, porque eu tô ali no dia a dia, então eu sei como funciona. E aí o que eu disse? Que esse Estado socialista, ele acaba sendo obrigado a criar regras gerais e que um exemplo dessas regras gerais é como nós regulamos o meio ambiente. Está lá no artigo 225 da Constituição de forma extremamente genérica. Então, a principal crítica, me permita ler na íntegra, é que a política ambiental só é tratada de maneira genérica no texto constitucional por motivos óbvios. Bom, eu não vejo como sendo tão óbvio assim isso ser tratado de forma genérica, supostamente um assunto tão importante, em uma Constituição que vai detalhar até a periodicidade de atualização dos salários dos servidores públicos. Então, nesse tipo de Constituição que nós temos, eu não vejo como sendo óbvio um assunto meio ambiente ser tão genericamente tratado assim. Mas, tudo bem, vamos partir do pressuposto que a Constituição é esse texto mais enxuto, que vai nos dar só os princípios e que isso vai ser detalhado ali nas leis infraconstitucionais. Aí o comentário continua. Na lei infraconstitucional, a questão política ambiental é tratada de maneira pormenorizada e mais detalhada à exaustão. Basta ver legislações como o Código Florestal. Bom, aí eu preciso fazer alguns comentários e com todo o respeito, eu gostaria de dizer que esse tipo de pensamento, ele vem de uma pessoa que não trabalha com direito ambiental na área, que é um assunto, eu confesso, extremamente complicado, principalmente por esse motivo que eu elenquei no último vídeo. Mas quando você diz que esse assunto é tratado de maneira detalhada e exaustão nas legislações, eu preciso dizer que isso não acontece. Por quê? Vamos usar o exemplo do Código Florestal, que foi o exemplo que a pessoa deu. O Código Florestal é só uma das legislações que vai regular um dos aspectos da política ambiental. Então, o Código Florestal regula as áreas ambientalmente protegidas. E não é só ele que faz isso. A gente tem a lei do SNUC, a lei da Mata Atlântica,
inúmeras outras legislações, muitas vezes conflitantes entre si. Mas vamos falar especificamente do Código Florestal. Por que ele não é, apesar das discussões que rolaram lá na Assembleia Democrática para aprovar esse código terem sido bem acaloradas, por que ele não é uma lei detalhada? Porque ele vai depender das inúmeras regulações dos órgãos ambientais aí não eleitos que a gente conversou no vídeo passado. Então vamos lá, vou dar um exemplo do que tem dentro do Código Florestal. A reserva legal, para quem não sabe, é uma política pública ou um instituto que foi criado por Getúlio Vargas, lá em 1934, que determina que um proprietário de uma área rural vai ter que deixar uma parte da sua fazenda protegida. Ele não pode tocar naquela área. E essa porcentagem vai variar de 20% a 80%. Então, ele tem dessa área ali, ele vai ser indiretamente expropriado pelo Estado, ele não vai receber uma indenização por essa expropriação, e ele ainda vai ter que despender gastos para manter aquilo ali protegido. Beleza? Beleza. O Código Florestal que vai definir o que é a reserva legal e quais seriam os termos dela. Muito bem detalhada, não é mesmo? Não é bem por aí, porque onde que eu vou colocar essa reserva legal vai depender do plano de bacia hidrográfica, do zoneamento ecológico e econômico, da formação de corredores ecológicos com outras reservas legais, áreas de preservação permanente, as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade e as áreas de maior fragilidade ambiental. Onde é que eu vou encontrar esses tipos de pré-requisitos para eu descobrir onde que o empreendedor vai ter que colocar a reserva legal dele? Nas resoluções feitas pelos órgãos ambientais não eleitos. E esse é só um exemplo. E para não falar que eu peguei só um dos exemplos que tem dentro do Código Florestal, que eu tô pegando o pé, vamos falar sobre outro assunto que tem lá no Código Florestal, que é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Essa legislação que passou em 2012 disse que todo proprietário rural vai ter que cadastrar sua propriedade nesse banco de dados do governo, no Cadastro Ambiental Rural. E nessa legislação ficou definido que a reserva legal vai ter que constar lá. Antigamente, ela tinha que ser averbada na matrícula do imóvel. Até aí tudo bem, mudou a regra, mas tudo bem. O que acontece? Existe um princípio, que é o princípio da vedação ao retrocesso ambiental. O que é o retrocesso ambiental? Ninguém sabe. Então, com base nesse princípio, essa demanda foi judicializada e aí entraram numa guerra que durou anos para saber se poderia ou não registrar a reserva legal só no CAR ou se deveria manter o registro ali, a averbação ali no registro de imóveis. E essa briga foi ferrenha, durou anos. Enquanto essa briga jurídica durou, o proprietário não conseguia se planejar sobre o que fazer com a sua reserva legal. Isso travava licenciamento, vários foram processados, isso trava financiamento. Então, assim, de novo, o Estado socialista que não permite que o empreendedor se planeje. E mostrando também a segunda faceta do que a gente conversou no vídeo passado, que é o seguinte: quando essas normas de lei geral são aprovadas, significa que isso dá mais margens para o judiciário agir, interpretando as normas de forma cada vez mais amplas e até criando novas leis em alguns casos. O que gera uma insegurança jurídica, o que muda o tempo inteiro as regras do jogo. Isso é uma das segundas formas que a gente consegue ver aí o Estado socialista atuando. Eu poderia ficar falando, já tem 15 minutos, mas eu poderia ficar falando aí durante 30 minutos sobre como a política ambiental é uma das que mais demonstram como o nosso Estado é um Estado socialista, mas eu acho que já deu para entender. E aí no próximo vídeo a gente se aprofunda mais nessa questão da incompatibilidade do socialismo com a democracia. E, de novo, a gente tá fazendo tudo, gente, com base nesse livrinho aqui. Então, se você não leu, realmente essa discussão vai ficar um pouco truncada. Alguns termos que eu tô usando aqui vão ficar meio assim, não sei se eu confio muito no que você tá falando, mas eu juro que depois de ler esse livro vai ficar mais fácil o nosso bate-papo e vai ficar mais fácil vocês entenderem o que eu estou falando. Até porque aqui só tem uma pessoa que leu alguns livros e tá tentando compartilhar o que ela achou deles. Então vai que o Hayek, dali a 3, 4 livros, ele mudou a opinião dele sobre esse livro, e aí você pode me falar, nossa, tudo isso que você tá falando ele mudou. Ele não acha que esses socialismos light descambam em autoritarismos, então você tá falando uma opinião ultrapassada do próprio autor. E a gente tá aqui pra errar mesmo, então eu faço uma nota de erro, falo, olha, eu baseei minha opinião no Hayek, e o próprio Hayek mudou de ideia depois de um tempo, então a gente tá errado aqui, ou então não, eu
continuo acreditando no que ele falou no primeiro livro. Enfim, a gente tá aqui pra isso. Eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, não perca o próximo vídeo e se inscreve no canal pra gente conseguir debater esse assunto um pouco mais a fundo. É isso, até o próximo.